Um excelente dia a todos. Portanto, hoje com mais uma parte do vídeo falando sobre cultura de resiliência. Hoje eu quero abordar o tema sobre a realidade externa, análise da nossa realidade, porém a realidade que é externa à nossa empresa. No último vídeo eu falei sobre algumas situações de realidade interna. Hoje, portanto, vou abordar o outro lado da realidade, não é? Antes de abordar diretamente o assunto, eu gostaria de classificar, dentro da análise da realidade, o que são os dados científicos e o que são os dados de senso comum. Então, assim, a ciência utiliza padrões lógicos de experimentação e de evidências. A ciência tem uma metodologia que testa e mede cada fato em busca de regra geral. Ou seja, todas as informações científicas, elas são baseadas em teste, experimentação e validação. Não existem informações transmitidas culturalmente que não sejam validadas, não existem transformações baseadas simplesmente em experiências sem medições, sem critérios de medições. Ao contrário do que acontece com o senso comum. O que é o senso comum? São experiências vividas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que muitas vezes são transmitidas nas diversas gerações e que não têm esse caráter de validação científica. Não existem métodos que validem essa experimentação. E no dia a dia nós somos, expostos a diversas informações baseadas em senso comum. Então, por exemplo, informações do tipo, as mulheres costumam dizer muito, todos os homens são iguais. Todos os homens são iguais, realmente? Quer dizer, ela conhece todos os homens para poder dizer que todos são exatamente iguais? Ou ainda, utilizando um cenário mais atual, ninguém vai querer gastar dinheiro após a crise. Ninguém mesmo. Quer dizer, alguém perguntou para todas as pessoas, em todos os nichos, em todos os países, se realmente ninguém vai querer gastar. E o problema é que muitas vezes nós absorvemos essas notícias que têm informações tão fechadas, não é? Do tipo todos, do tipo nenhum, informações que não nos dão exatamente a que se referem, que apesar de serem tão genéricas, mas que nos colocam sem nenhum poder de reação. Porque se ninguém vai gastar dinheiro, ora, o que eu posso fazer? Ninguém vai gastar, fecha o meu negócio, acabou, manda todo mundo embora e fecha e até logo. Essa é a melhor decisão? Né? No outro exemplo, todos os homens são iguais. Ok, então não há mais o que fazer. Se você gosta desse padrão, ok. Se não gosta, perdeu. Não adianta mais procurar, não vai achar ninguém. Então, essas palavras ou essas informações que vêm muitas vezes através de senso comum, elas limitam a nossa atuação. Então, o primeiro passo para que nós possamos justamente avaliar qual é a realidade externa, primeiro, é saber identificar se a informação que estamos recebendo é uma informação científica, é de verdade um fato, ou se ela é simplesmente um senso comum. Ou, eu diria, uma opinião. Não que exista algum problema a gente conhecer quais são as opiniões, especialmente opiniões de especialistas. Tá? Mas nós precisamos contextualizar essas opiniões, nós precisamos perceber quem são os especialistas que estão trazendo essas opiniões para nós. Tá? É natural, por exemplo, que médicos deem a opinião de que nós precisamos ficar em casa, nós precisamos nos fechar, o mundo inteiro precisa ficar em isolamento para que o vírus não se propague. Falando especificamente da situação que nós estamos vivendo. Também é natural que economistas digam o contrário, que nós não podemos nos isolar totalmente porque nós precisamos fazer a economia virar, porque sem a economia nós não vamos
ter dinheiro, isso pode gerar fome, isso pode gerar crise nos negócios. Tá? São opiniões contextualizadas dentro da área de especialidade de cada pessoa. O que nós precisamos fazer é entender os fatos, a realidade, quais são os dados científicos, o que efetivamente está sendo testado e apurado, antes que a gente possa pegar uma opinião dessa e acatar como sendo uma opinião verdadeira. A opinião que eu mais respeitei nesse período foi a que disse o seguinte: a minha opinião nesse momento e a de uma criança de 6 anos vale tanto quanto. Ou seja, não dá para se prever, não tem informação suficiente, não tem dados suficientes, não tem dados históricos. A história nunca passou por um momento como está passando agora, para que possa dizer, isso vai dar certo ou isso não vai dar certo, isso vai reagir dessa forma, isso vai reagir daquela outra. Nós precisamos realmente acompanhar diariamente os fatos, como tudo se evolui, o que está se descobrindo, quais são as ações que estão sendo realizadas. E aí sim, através dessa análise da realidade e da percepção das opiniões corretas de especialistas, opiniões contextualizadas, aí sim, nós vamos poder iniciar o trabalho de analisar a nossa realidade externa. E falando agora especificamente sobre as nossas empresas, né? Como que elas vão se comportar? O que eu preciso entender do cenário externo para poder tomar decisões na minha empresa? E a partir do momento que eu identifiquei corretamente, portanto, as opiniões e os dados científicos, de verdade, quais são os fatos que me interessam, aí eu vou começar a trabalhar. Primeiramente, em quais são as ameaças? De verdade, o que pode prejudicar a minha empresa? Criar uma cultura de resiliência e um plano de contingência de acordo com o grau e a probabilidade de cada ameaça que eu apurei e que eu identifiquei dentro desse cenário que está ocorrendo. E depois que eu trabalhei o lado da ameaça, eu vou elencar também, trabalhar o lado das oportunidades. Identificar quais são as oportunidades eu tenho nesse novo mercado, no mercado nesta situação, ou no mercado pós essa situação, pós essa realidade, qual será provavelmente a nova realidade que estaremos vivendo e onde o produto que eu tenho, onde o serviço que eu tenho, onde o meu propósito vai poder ter maior ganho, vai poder atingir mais pessoas no sentido de levar serviços e produtos e, ao mesmo tempo, rentabilizar o meu negócio. Ou seja, resumindo, quais são as verdadeiras oportunidades que esta crise atual vai me fornecer? Agora, eu só consigo pensar nessas oportunidades e nessas ameaças, novamente reforçando, se eu tiver a noção exata de que a informação que eu estou consumindo é uma informação factual, uma informação científica, e não uma opinião contextualizada, ou não um senso comum. Tá? Não é fácil realmente analisarmos essa informação ou essa diferença, mas é isso que vai fazer com que a nossa análise realmente seja efetiva, uma análise real e independente de ser otimista ou pessimista. Otimistas, como eu já disse, precisamos ser sempre, mas conhecendo exatamente a realidade. Nós não podemos ser sonhadores nesse momento. Precisamos ser otimistas, conhecendo a nossa realidade, tomando as ações para que nós possamos vencer esses desafios e obter maiores resultados. Esse é o meu recado para hoje, espero que todos possam, portanto, fazer esse exercício de identificar corretamente quais são as ameaças e quais são as oportunidades que vão surgir nesse momento. E no próximo vídeo
a gente já vai falar um pouco sobre o propósito, o foco no propósito, o foco na visão de futuro, que é um dos alicerces, é uma das características de uma cultura de resiliência. Então, até a próxima.